Bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Curiar. Para o nosso papo de hoje, a gente vai trazer um tema que a gente já abordou na primeira temporada, mas que segue como muita prioridade, que é a educação inclusiva. Mas antes, é importante a gente fazer uma diferenciação entre educação especial e educação inclusiva para a gente estar preparado realmente para esse episódio de hoje. Então, em linhas muito gerais, a educação especial vai se referir ali aos serviços e apoios específicos que são oferecidos para os estudantes que têm algumas necessidades educacionais especiais, como aqueles com alguma deficiência física, sensorial, intelectual ou transtorno global do desenvolvimento. Já a educação inclusiva vai além. É uma abordagem mais ampla que busca garantir que todas as crianças, independentemente das suas particularidades, tenham acesso à escola regular, participando ativamente e aprendendo junto com todos os alunos e dentro do ambiente escolar. Dito isso, o nosso grande desafio que a gente vai discutir hoje aqui é como transformar essas duas abordagens em prática no dia a dia da sala de aula, garantindo que todos os estudantes tenham oportunidades iguais de aprendizagem e desenvolvimento. A gente vai conversar um pouco sobre as barreiras que ainda existem, as soluções que podem ser implantadas e como os professores, gestores, escolas e famílias podem colaborar para criar um ambiente mais inclusivo e acessível. Vocês estão prontos para essa jornada de reflexão e de aprendizado? Então, para a gente começar, vamos receber a nossa convidada de hoje, a Maria Mabel de Carvalho Vasconcelos, coordenadora da Educação Especial do município de Poção, em Pernambuco. Mabel, muito bem-vinda, muito obrigada por topar estar com a gente aqui hoje. E para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar e contar brevemente a sua trajetória na educação e como você chegou na educação inclusiva especial. Tudo bem? Mabel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. Eu sou Mabel Vasconcelos. Eu acompanho a educação especial inclusiva do município de Poção enquanto coordenadora, acompanho de perto os professores que têm alunos especiais e faço formação continuada para esses professores e para os profissionais de apoio do município, para que eles tenham uma prática mais efetiva para com esses estudantes. Eu sou psicopedagoga, né, sou especialista em educação especial inclusiva e sou aplicadora ABA e levo isso para que o meu município consiga, né, transportar aí essas barreiras que nós encontramos tanto nessa educação inclusiva de qualidade. Que massa ter você com a gente. E aí eu fiquei curiosa, assim, né? A sua trajetória na educação sempre foi na educação especial? Ou você, ao longo da carreira, foi se encaminhando para esse lado? Como é que foi isso? Ao longo eu fui me especializando, né? Eu estive professora da pós-graduação de psicopedagogia. E dentro dessas disciplinas que eu lecionava, veio a educação especial. E aí eu me apaixonei e fui me especializar na área. E aí, a convite da secretária de Educação, eu assumi, né, o posto de coordenadora da Educação Especial, inclusive, e aí fui fazendo os cursos e até então estou e não pretendo sair, porque realmente é uma área apaixonante. E não foi de primeira, mas ao longo do processo, quando eu enveredei nesse caminho, aí eu descobri que realmente era a minha linha de estudo, de pesquisa e de formação. Que demais, Mabel. A minha irmã, ela tá terminando a pedagogia agora e tá começando também, né, a se encaminhar na educação especial inclusiva e ela tem tido muito amor, assim, por esse caminho e fala, acho que é isso que a gente precisa focar, ainda mais porque, querendo ou não, ainda, né, as formações na universidade são muito deficitárias, né, quando a gente olha para essa frente. Então, a gente precisa mesmo de pessoas nessa linha de pesquisa, né, para a gente trazer realmente práticas que sejam de fato factíveis e acessíveis, né, para os nossos alunos. Então, que bacana conhecer um pouquinho da sua trajetória e vamos começar a nossa conversa de hoje aqui então. Mabel, ali no começo, né, do episódio, eu trouxe um pouquinho a diferença entre educação especial e educação inclusiva, mas queria colocar aqui para a gente começar a reflexão, né? Como essas duas abordagens podem se complementar na prática escolar ou não se complementam, né? Como que é essa relação entre a educação especial e a educação inclusiva? Adriana, com certeza elas se complementam, né? A educação especial e a educação inclusiva se complementam na prática escolar. Quando a educação especial se integra à proposta pedagógica da escola regular.
né, de forma a atender às necessidades educacionais especiais dos educandos. Né? Porque se a proposta for apenas jogá-los na educação especial, ela não vai ter propriedade. Então, ela precisa realmente estar voltada para a proposta da educação inclusiva da escola. A escola precisa saber que esses alunos eles não podem ser apenas acolhidos, eles têm que ser incluídos. E existe uma diferença muito grande entre acolher e incluir. Acolher, eu sou obrigada a acolher, já incluir, não. Eu preciso realmente das práticas inclusivas para que esse aluno seja realmente inclusivo e não apenas acolhido. Legal, Mabel, acho que você traz um ponto de que eu tenho ouvido muito, né, de professores, essa diferença entre essas duas abordagens, e ainda muitas escolas têm, eu acho que o que a gente segue essa linha, né, do que você trouxe de acolhimento, que a gente, né, tem uma parcela que chama de integração também, que, poxa, esses alunos vão estar aqui na escola e eles vão estar fazendo uma outra atividade que às vezes não tem nada a ver com o conteúdo que está sendo ministrado ali na aula, e a escola, né, pode achar que já está fazendo inclusão com isso. Não é exatamente disso que a gente está falando, né, quando a gente fala de inclusão, então. Exatamente, Adriana. É preciso que todos que faz parte da escola, né, percebam essa diferença, porque ele está acolhido não necessariamente estar dizendo que ele está incluído. Né? Acolher, nós acolhemos a todos, mas nós precisamos incluí-los, e não apenas que eles estejam dentro de um acolhimento e voltado para a educação especial, não, eles precisam realmente estar voltados para a educação inclusiva, que é um direito de todos. Total, então não é só estar ali de corpo presente, né? Mas é realmente ser inserido nessa rotina educacional, como todos os demais alunos, né? É o direito deles, né? Porque acolher, nós vamos acolher a todos. Então, é preciso que cada peça escolar entenda isso, entenda a diferença de acolher e de incluir. Boa, perfeito. E aí, então, Abel, quando a gente olha, né, para esse contexto que a gente tem hoje no Brasil como um todo, quais são esses maiores desafios que as escolas enfrentam quando querem, né, e quando vão implementar uma educação inclusiva e acessível para todos os alunos? Adriana, um dos grandes desafios, né, do ensino inclusivo é ter materiais, espaços e profissionais capacitados e treinados, não adianta estar apenas capacitados, para atender a uma demanda, né, que exige diversidade e maior atenção no dia a dia. Apenas dessa forma, Adriana, é possível suprir as necessidades de cada aluno com o respeito e atenção exigidos. Só dessa forma, né? Porque não adianta eu querer que o meu aluno vá acompanhar do jeito que os outros alunos típicos aprendem e acompanham. Não, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua especificidade. Então, é necessário se preparar. Nós sabemos que hoje são poucos os profissionais preparados para essa demanda, mas nós precisamos de alguém para estar levando essa preparação e esse treinamento, que é o que eu faço no município de Poção. Realmente, a cada mês nós fazemos a formação continuada, onde esses profissionais estão dialogando, né, nesta formação sobre realmente a educação especial inclusiva, sobre esses materiais, sobre os temas da atualidade, e assim nós levamos uma maior facilidade para o profissional que não tem, né, formação específica nessa área, mas que tem lá o seu aluno, né, que tem lá a sua criança para você auxiliar. Então, lá nós trabalhamos nessa linha. Então, Mabel, te ouvindo falar, né, eu lembro um pouco da minha própria trajetória aqui de formação. Eu fiz um curso de licenciatura na Universidade de São Paulo e durante a grade que a gente tinha, né, das disciplinas da licenciatura, a gente tinha uma disciplina sobre educação especial e Libras. Era a mesma disciplina para falar sobre educação especial e Libras em, né, 4, 5 meses ali. Então, realmente é muito insuficiente perto da complexidade, né, de que a gente precisa ter enquanto professores para conseguir trabalhar com essas diversidades que são muitas, né? Então, alunos neurodivergentes trazem especificidades muito diferentes de cada um, né? A gente precisa realmente estar preparado para acolher esses alunos. E acho que algo que é importante também quando a gente fala de educação inclusiva é pensar que, por exemplo, né, eu tinha turmas ali de 40 alunos. Esses 40 alunos, cada
um aprende de um jeito, né? Independente se tem alguma neurodivergência ou não. Então, cada aluno tem um processo de aprendizagem que vai ser diferente. E a gente, enquanto escola, enquanto professor, tem que acolher isso também e não partir do ponto de que se temos 40 alunos aqui, todos vão aprender da mesma forma com a minha aula expositiva, né? Não, acho que a gente tem que parar com essa ilusão, né? E entender que quando a gente fala de educação inclusiva, a gente também está abordando alunos que podem ter, às vezes, um tempo diferente de aprendizagem, né? Ou que aprendem de jeitos diferentes do que a escola tradicional está acostumada a trabalhar. Então, acho que essa abordagem que você traz, né, de formar o professor para lidar com tudo isso é super importante, porque a gente tem que partir do ponto de que cada aluno aprende de um jeito, né? Então, acho que isso é muito fundamental para os professores e a gestão no geral, né, estarem preparadas para isso também. E aí, Mabel, você comentou um pouquinho, né, sobre a sua função aí na coordenação com os professores. Conta um pouquinho mais pra gente de como é essa formação. Vocês se reúnem uma vez por mês, vocês falam com todos os professores, vocês trazem dicas de uso de material, ferramenta, práticas pedagógicas. Como que é essa abordagem por aí? Nós temos a formação continuada e inicia no primeiro mês letivo, no caso fevereiro, e a cada mês nós vamos debatendo um tema. Um mês será o mês do autismo, que geralmente tem em abril, o mês TDAH, e nós intercalamos com 2 oficinas pedagógicas, né, de materiais adaptados, uma de material confeccionado com o que nós temos na escola, e a outra nós intercalamos com material reciclado. Então, tem muito material adaptado que nós podemos fazer com material reciclado. Então, durante o ano, nós intercalamos essas 2 oficinas, e as outras, uma das primeiras que nós falamos nós discutimos a Lei Brasileira de Inclusão, que muitos professores nem sabem que ela existe. Então, no nosso primeiro encontro, nós começamos a dialogar sobre ela, né? O que ela nos traz, o que ela traz para a educação. Né? Ela não é em vão, ela veio realmente para ajudar. E a gente faz aquele histórico que vem lá, que alguns países estão há muito mais além do que nós. Nós falamos sobre o decreto de Salamanca e todos os outros que quem trabalha com a educação especial precisa estar ciente e consciente que existem essas leis, que existem esses decretos. Então, a gente parte, né, nessa linha e durante todos os meses nós nos encontramos com feedbacks, né, que eles dão na sala de aula, e isso é bem importante, e cada mês nós dialogamos, fazemos um estudo e muitas vezes são solicitados por eles. Nós queríamos um debate sobre dislexia, né, que nós temos encontrado na escola, mas nós não estamos aptos para tal. E eles saem solicitando o tema que eles querem do próximo mês, e já sabendo que durante esse ano são intercaladas essas 2 oficinas, e eles saem realmente preparando o material para a especificidade, a necessidade do seu educando. Que bacana, Mabel. E acho que é importante quando os professores já trazem essa demanda, porque significa que já faz parte do dia a dia deles, né? Então, que legal eles terem esse espaço para colocar também. E quando você fala, né, sobre adaptação de material, é mesmo sobre elaborar questões específicas para alunos que têm alguma especificidade e precisam, né, de uma adaptação para que o seu aprendizado seja assegurado? São materiais táteis que vocês criam? Como é que é isso? Nós criamos, eu levo várias sugestões para eles, e eles vão pegando aquelas sugestões que se adequam ao seu aluno. Né? Além dos professores, nós temos uma preocupação maior com os nossos profissionais de apoio, porque nós sabemos que os professores, por pouco que seja, eles passaram por algo na sua graduação ou nas suas pesquisas. E o profissional de apoio, geralmente, é aquele profissional que tem apenas o ensino médio. Então, nós temos uma preocupação muito grande com eles. O nosso apoio com eles é sistemático mesmo. Nós fazemos orientações, eles preparam material nessas formações, porque sozinho eles não conseguem. E tem dado muito certo no município. O profissional de apoio lá não fica solto. Ele não é apenas um cuidador, que a gente tem que saber que o cuidador, ele está lá nos hospitais, ele está em casa, mas na escola, o profissional de apoio também precisa ter o seu lado pedagógico, ele precisa ajudar o seu aluno que ele está acompanhando, e isso
também ajuda o professor, porque o professor tem 35, tem 40, para dar conta, ele não tem só aquele aluno especial. Então, a nossa preocupação maior é com o profissional de apoio. Por quê? Porque essas pessoas, na maioria, não têm nenhuma graduação, não têm nenhum curso de especialização. Então, nós trabalhamos realmente sistematicamente com esse profissional de apoio. Né? A gente dá uma assistência bem de perto ao profissional de apoio no município. Mabel, acho um ponto muito importante que você traz, acho que é se olhar, né? Então, desse cuidador, né, enquanto fazer as funções ali mais básicas, mas a importância do educador, né, para apoiar. Então, quando a gente olha, né, para os ATs, para os acompanhantes desses alunos, é muito importante que a gente dê nome certa função, né? Então, realmente não tá lá para cuidar, para levar no banheiro, né? Claro que ele vai apoiar, se for o caso, né, se precisar fazer isso, mas ele tem uma função também de educador, né? E precisa acompanhar, acho que de muito perto, porque só assim esses alunos vão receber os estímulos necessários, né, para conseguirem atingir a sua capacidade de aprendizagem, né? Então, acho que isso é muito fundamental também. Que bacana que vocês têm esse trabalho tão próximo. Acho que só assim as coisas vão dando certo, né? Então, aqui a Mabel já trouxe um exemplo mesmo do quanto é importante o professor acompanhar junto, né, o AT, o acompanhante, e esse acompanhante receber as formações adequadas também para conseguir fazer um trabalho significativo ali com aqueles alunos. Perfeito. E aí, Mabel, um pouco nessa linha, né, de juntar a comunidade escolar, de pensar nesse ecossistema como um todo, por que a educação inclusiva é importante para toda a comunidade escolar e não apenas para os alunos com alguma necessidade especial? Por que a educação inclusiva é uma bandeira que a gente precisa levantar cada vez mais hoje na educação? Adriana, a educação inclusiva é importante, né? Para todos, inclusive para a família, ela precisa estar atenta, né? Por quê? Porque ela promove a diversidade, a igualdade de oportunidade, que muitas vezes as famílias não têm conhecimento nem buscam, e através da escola elas passam a ter esse conhecimento. Né? Ela também contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais, não é só dentro da escola, né? Como a empatia, a tolerância e respeito às diversidades, respeito às diferenças. Né? Ela fortalece também a autoconfiança, né, que muitas vezes elas vêm de uma família onde a sua autoconfiança não existe, nunca foi trabalhada. Muitas vezes, ao contrário. E a autoconfiança dos alunos com necessidades especiais, ela é de fundamental importância. Se eu não acredito em mim, eu vou acreditar em quê ou em quem? Né? Então, eles precisam realmente dessa autoconfiança. E muitas vezes a gente tem que estar ali juntinho da família, porque a gente constrói, a família desconstrói. A gente constrói, a família desconstrói. Né? Contribui para a criação de um ambiente mais enriquecedor e diversificado para todos. Né? Então, é fundamental que nós estejamos sempre todos juntos, de mão dadas. E é aquilo, ninguém solta a mão de ninguém. Quando a gente consegue fazer isso, né, é muito bom para o aluno com deficiência. Né? Contribui para o desenvolvimento intelectual e emocional, né, de todos. E eles não precisam disso só dentro da escola, eles precisam disso além, né? Lá na sociedade, lá onde vivem, eles também precisam. Se nós não construímos isso dentro da escola, muitas vezes eles não têm quem construa isso neles fora da escola. E nós ajudamos a construir uma cultura de tolerância, respeito, e tudo isso a gente leva para as famílias. Né? A gente chama as famílias e mostra que eles são capazes, que é possível. Muitas vezes eles vêm naquela de coitadinho, de bichinho, e não é por aí. Né? A gente viu agora as Paralimpíadas. Minha gente, a gente trouxe mais medalhas do que os típicos. Né? Então, está provado que realmente é possível, que eles são capazes. E muitas vezes, e eu digo que na maioria das vezes, uma porcentagem bem alta, é a escola que faz isso. É a escola que transmite isso. Porque a própria família não consegue. Não porque não quer, mas muitas vezes por falta de conhecimento, né, por uma cultura, né, essa cultura realmente de coitadinho, de bichinho, deixe ele não é capaz. E a escola mostra a ele que ele é capaz. A escola mostra a ele que ele vai além, mostra a ele que ele é tão quanto aquele aluno, coleguinha dele, que não tem nenhuma deficiência, nenhuma necessidade especial.
Perfeito, Mabel. Acho que traz a importância, né, dessa relação da escola, né, para formar em diferentes âmbitos, né, os nossos alunos. Então, acho que isso é fundamental mesmo. E quando você trouxe ali, né, de pensar que uma educação inclusiva, ela ajuda todo mundo, eu acho que vou tentar dar um exemplo aqui e você me corrige, tá? Se faz sentido ou não o que eu estou pensando. Então, por exemplo, né, quando a gente está ali numa sala de aula com 40, 35 alunos que seja, eu tenho algum aluno com TEA, né, com transtorno do espectro autista ali na sala. Geralmente, né, alunos com TEA, com essa especificidade, eles são muito visuais, né, então gostam do apoio da imagem, precisam dessa imagem para conseguir relacionar, né, o que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, se o professor, para esse aluno, né, acaba fazendo uma atividade onde ele vai usar mais imagens, essa atividade com mais imagens, né, feita inicialmente para esse aluno com TEA, na verdade, ela pode ajudar outros alunos também, né? Porque dentro da sala eu posso ter alunos que às vezes têm dificuldade com o texto e que preferem trabalhar ali o conteúdo com imagem. Então, não é uma atividade que foi pensada inicialmente para apoiar esse aluno com TEA, que precisa do recurso visual mais fortemente do que o apoio do texto. Na verdade, essa adaptação de atividade pode ser feita para outros alunos também, né? Então, é um pouco nessa linha, quando a gente fala de educação inclusiva e adaptação de atividades que podem servir para a comunidade inteira, é um pouquinho nessa linha que eu estou entendendo? Com certeza, nós preparamos eles para uma sociedade plural, né? E hoje nós temos exemplo disso que você está falando. Muitas das atividades que nós adaptamos, né, nas nossas formações para os nossos alunos, acaba que sendo uma atividade para a sala inteira, né, porque está ajudando aquela criança típica, mas que cada um aprende de uma maneira diferente. Como você mesmo falou, um é visual, outro é oral. Então, ajuda aquela criança visual. As atividades do TEA acaba que sendo reproduzida para a sala inteira. Porque por mais que você não tenha dificuldade com o visual é muito bom, ele ajuda a todos, né? Ele faz a diferença dentro de uma aula. Então, a maioria das atividades que nós adaptamos, ela acaba que sendo para a sala inteira abraça e foi assim iniciou como os alunos mesmo pediam, eu quero participar dessa atividade, e acabou que eles agora reproduzem para a sala inteira, porque vem a calhar para todos, né? Vem ajudar a todos. Que legal, eu acho que quando todo mundo se engaja fica mais bacana ainda, né? Acho que todo mundo compra essa ideia e a coisa vai. E eu acho que te ouvindo, Mabel, é super importante a gente ter isso no norte, então, né? De que o professor pode usar essas atividades adaptadas para mais grupos de alunos, né? Ou para a turma inteira, porque eu acho que isso é importante para desconstruir algo de que, poxa, mas adaptar a atividade vai me dar muito trabalho, já tenho muita coisa para fazer. Sim, a gente sabe que a rotina de professor é muito cheia de coisas, né? Já tem muitas demandas, já tem muito trabalho além do horário, mas eu acho que quando a gente tem essa cabeça, né, de que eu estou adaptando a atividade para uma atividade mais visual, essa atividade pode apoiar diferentes alunos, né? Então, eu não estou fazendo adaptação de atividade para um aluno específico. Eu posso reproduzir essa mesma atividade para a turma inteira ou para alguns grupos, né? Por exemplo, alunos com TDAH têm dificuldade também de concentração e às vezes se perdem em muitos textos muito grandes, né? Então, se o professor, por exemplo, faz uma atividade onde ele pode já destacar alguns trechos principais, alguns conceitos principais, entregar para esse aluno com TDAH, na verdade, se ele fizer uma atividade assim, entregar para a turma inteira, todo mundo vai ser beneficiado também, né? Porque já vai partir de uma linha ali de raciocínio para alunos que têm maior dificuldade de concentração, ou às vezes alguns alunos, né, que se perdem um pouco na leitura do texto. Então, partir desse texto já grifado ou já com comentários ali do professor, pode ser bom para todo mundo, né? Então, acho que isso é importante para abrir um pouco, né, a cabeça dos professores e dos acompanhantes também, no caso, né, para fazer essas adaptações não vão gerar um trabalho a mais, mas sim vão ser atividades diferentes que podem ser usadas para a turma inteira, né? Acho que pô, essa é uma linha que os professores podem seguir, né? Com certeza. Quando nós iniciamos esse trabalho no município, nós começamos com a conversa de que nós estávamos trazendo era para facilitar o trabalho do professor e não dificultar, né? Não era algo a mais, ao contrário, era algo que vinha contribuir para o processo de ensino-aprendizado daquele aluno e para o processo de preparação do professor, né? Então, não vinha algo a mais, vinha algo para facilitar, né? Para orientar. Então, foi nessa linha que todos abraçaram, tanto os professores quanto os profissionais de apoio. Estávamos ali, não era para levar algo a mais, ao contrário, era para contribuir, né, naquilo que eles já faziam, mas facilitando, né, o trabalho deles. Ótimo, Abel, muito boa. E agora nessa linha, então, né, da coordenação, de puxar ali, né, os professores para essas formações,
Como as lideranças escolares podem apoiar nessa promoção de uma escola em um ambiente mais inclusivo? Acho que você, né, é um pouquinho representante aí dessa faixa. Então, como que as lideranças podem, né, ajudar a promover um ambiente escolar mais inclusivo? As lideranças ajudam no incentivo, né, nas práticas das aulas atividades que nós temos no município. Essas aulas atividades, né, são destinadas para essas formações, né, valorizando a diversidade, né, porque eles precisam, o professor precisa entender que hoje ele não tem, mas amanhã ele pode ter. Ele pode ter um aluno especial, ele pode ter um aluno com alguma deficiência. Nessa preparação dos materiais didáticos, as escolas dão total apoio no que eles precisam, e é nessa linha que a gente segue, né, de mão dadas, um ajudando o outro. Ninguém dificulta o trabalho de ninguém, ao contrário, ajuda. O coordenador ajuda, o gestor facilita, né? No dia daquela formação, a aula, atividade que ele ia pagar, ele já está pagando naquela formação. Então, nessa linha, ninguém trabalha mais, todo mundo trabalha em conjunto, todo mundo trabalha em união, para um só objetivo, né, que são os nossos alunos com deficiência, para que eles tenham realmente uma educação inclusiva, para que eles não estejam lá apenas acolhidos. Então, nessa linha de todos estarem engajados, os coordenadores também participam da formação para dar apoio ao professor e ao profissional de apoio. Então, a escola inteira, o município inteiro, a rede inteira está inclusa, está incluída, né, nesse trabalho realmente de uma educação, não apenas especial, mas uma educação inclusiva. Legal, Mabel, porque acho que quando a gente olha para, de fato, proporcionar um ambiente inclusivo, todos os atores são importantes, né? Então, desde o porteiro que recebe esses alunos, até o professor, o acompanhante, a coordenação. Então, acho que precisa se criar mesmo um ecossistema, né, voltado e preparado, né, consciente do que é uma educação inclusiva e da nossa responsabilidade enquanto educadores, né? Escola como um todo, né? Então, acho que todo mundo na escola acaba sendo educador também e precisa estar consciente dessa função, super importante. E agora, Mabel, tentando trazer, né, mais elementos práticos aí para conseguir ajudar os professores e as professoras que estão ouvindo a gente, quais as práticas pedagógicas que podem ser implementadas para promover uma inclusão mais efetiva dentro da sala de aula? Adriana, para promover uma inclusão, né, realmente mais efetiva na sala de aula, é possível implementar diversas práticas, né, diversas práticas pedagógicas, como valorizando a diversidade, ou seja, não pensando que aquele material é para todos, e na maioria das vezes não é, planejar atividades realmente inclusivas. Não adianta eu planejar uma atividade para todos, sabendo que na minha sala de aula tem aquele aluno que ele não vai conseguir. Eu não estou incluindo, ao contrário, eu estou excluindo. Adaptar os materiais didáticos, que é o que nós fazemos lá nas nossas oficinas, e em cada mês, quando surge a necessidade, nós fazemos uma pequena oficina, utilizando tecnologias assistivas, né, para cada especificidade. Elas nos ajudam muito também, modificando o ambiente físico, que a gente não pode pensar apenas no cognitivo, conhecer individualmente os alunos, eu saber que aquela atividade que eu preparei para a UTE vai servir para aqueles outros meus dois, né, alunos típicos, mas que eles têm muita dificuldade apenas no oral. Avaliar o desempenho de forma respeitosa, né, não querer que todos tenham o mesmo desempenho ao mesmo tempo, né, e na mesma forma, isso é crucial. Buscar formação continuada, isso é de uma importância que nós descobrimos como era a educação especial inclusiva antes e depois das formações. Né? Nós temos isso, nós temos esse relato para dar. E trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é fundamental para que o processo inclusivo dê certo. E não adianta apenas jogar para o professor, não adianta apenas jogar para o profissional de apoio. Não, coordenador pedagógico, gestor, adjunto, secretário, todos precisam estar engajados, porque nós precisamos de todos, porque não é fácil, não é fácil, mas é possível. E a gente tem mostrado no município que isso não é fácil, mas é possível.
Que bacana, Mabel. Eu acho que eu tenho ouvido, né, muitos professores e diretores e relatos. Eu tenho ouvido muito de que a educação é um braço, né, da sociedade que tradicionalmente demora um pouquinho mais, né, para se atualizar e para trazer modificações, né? Mas eu acho que quando a gente olha para a educação especial e educação inclusiva, ela exige muito, né, de que a educação se transforme para que a gente consiga trazer junto todos, né, de maneira inclusiva, todos os alunos na sua especificidade, né? Porque foi o que a gente comentou mais cedo. Todo aluno vai ter alguma necessidade específica ali de aprendizagem, né? Seja um tempo de aprendizagem, seja mais visual, de áudio, oral. Então, todo mundo vai trazer, né, algo específico e a gente, enquanto escola, tem que, de fato, saber conduzir cada um desses alunos, né? Eu acho que isso é um ponto super importante quando a gente olha para essa transformação na educação. Então, muito bacana esse ponto que você trouxe também. E aí, Mabel, por exemplo, pensando, né, em professores que estão na sala de aula, que querem começar a trabalhar com uma educação inclusiva, como que a gente consegue, assim, uma primeira dica, né, para esses professores, para eles conseguirem, por exemplo, trabalhar com adaptação de atividades. Então, o que é importante os professores saberem para conseguirem adaptar questões? É reconhecer a especificidade de cada aluno, então o que aquele aluno é capaz de fazer, o que ele precisa desenvolver, por onde os professores podem começar nesse processo de adaptação de questões? O professor primeiro precisa conhecer seu aluno, é o primeiro passo. Na realidade, ele precisa conhecer todos os alunos da sala, né? E nós, enquanto professores, temos uma facilidade muito grande para isso. E, em especial, o seu aluno, né, com deficiência, ele precisa conhecer, né? E se o professor não tiver muita bagagem, muito estudo nessa área, ele realmente precisa pedir ajuda, né? A formação continuada, eu acho que é o ponto principal para isso. Né? Vai acontecer se tiver essa formação continuada esquematizada numa formação efetiva. Né? Eu não acredito que sem a formação continuada a gente consiga muita coisa. Por quê? Como você mesmo disse, é apenas uma disciplina que se tem na faculdade, muito rápida, muito vaga no sentido de que não se tem tempo para se apropriar dela, para ser mais extensa, né? O tempo é muito curto. Um semestre é muito curto, né? Uma aula por semana, 2 aulas por semana, só tem aquele dia da disciplina de educação inclusiva. Então, não tem como você sair com uma bagagem para chegar na sala de aula, pegar seu aluno especial e dar conta dele. Não tem, realmente não tem. Então, na minha opinião, a formação continuada específica é a solução. Perfeito, porque eu acho que é muita responsabilidade que a gente tem na mão, né? E realmente uma, duas disciplinas na faculdade não trazem o repertório necessário para conseguir entender cada especificidade dos alunos, né? E o que a gente pode adaptar questões, enfim, fazer todo um ecossistema ali para que de fato esse aluno consiga, né, desenvolver a sua aprendizagem. Então, perfeito, né? Acho que a formação continuada é um caminho necessário, porque a gente precisa buscar com quem sabe, né? Então, acho que esse é um fator importante também. E, Mabel, quando eu trouxe ali, né, sobre quais práticas pedagógicas podem ser implementadas, você trouxe um pouquinho sobre as tecnologias assistivas. Então, queria trazer um pouquinho uma pergunta nesse sentido. Então, como a tecnologia pode ser uma aliada para apoiar o ensino de alunos com necessidades especiais e para promover uma educação mais inclusiva também? Adriana, a tecnologia pode ser uma aliada para apoiar o ensino de alunos com necessidades especiais de diversas formas. Por exemplo, adaptar ferramentas, né, recursos de acessibilidade como a Libras e o Braille, nós encontramos lá na tecnologia, e vem diversos programas que você pode realmente utilizar e procurar se aperfeiçoar mais nisso. Né? Tem os leitores de tela, que também ajudam muito, os jogos virtuais, porque o jogo é algo muito atrativo, né? No meu projeto de mestrado, eu realmente defendo os jogos, eu defendo os jogos. Eu sou uma defensora dos jogos, porque as crianças típicas se encantam com os jogos e com as crianças atípicas não é diferente. Então, a tecnologia traz muitos jogos que você vai adaptar à necessidade do seu aluno. Os softwares, os especiais, que já vêm para isso mesmo, para as crianças com deficiência, desenvolvimento de autoconfiança e independência, a tecnologia te dá
né, que não precisa o professor, nem o profissional de apoio estar ali o tempo todo, ele pega aquela autonomia, tem acesso às informações. Então, a tecnologia, né, pode quebrar barreiras. O problema é o professor, que na maioria das vezes está aquém dessa tecnologia. Tradicionalmente, o professor está acostumado com o quadro e os giz, né? Então, dificulta o acesso. Mas, quando ele se apropria da tecnologia, ele acaba se apaixonando pela tecnologia e não quer mais deixar ela de lado. Ela vai ser um aliado, né? Muitas vezes ele pensava que era um empecilho, por ele não saber lidar, mas ela vem a ser um aliado. Então, dentre essas que eu falei, tem inúmeras outras coisas que a tecnologia pode ajudar, mas também o professor precisa de ajuda, né? E essa aí algo que faz parte de uma das nossas temáticas da formação continuada, né? São as tecnologias que o professor realmente precisa. Muitas vezes ele não faz, não é porque ele não quer, é porque ele não tem manejo, ele não tem costume. Então, aquilo acaba que, para ele, sendo uma dificuldade enorme, está atrapalhando ele. Né? E quando ele começa realmente a conhecer, a saber que é possível, ele vê aquilo como um aliado, que realmente é um aliado. Mas ele também precisa ser preparado para isso. Perfeito, Mabel. Acho que o quanto a gente tem que entender que a tecnologia é de fato uma aliada, né? Mas também o quanto a gente pode deixar esses professores se sentindo mais à vontade e mais convidados, né, a utilizarem essas ferramentas, essas tecnologias, em benefício do trabalho dele, né? E em benefício da aprendizagem dos alunos também, como você comentou, né? Vão ter mais autonomia, vão trabalhar diferentes áreas, né, de desenvolvimento. Então, acho que é super fundamental. E acho que para quem está ouvindo a gente, né, enquanto professor, às vezes mudanças, práticas diferentes podem trazer um pouco de receio, porque fala, poxa, mas eu não sei como funciona, então eu vou testar e vai que dá errado. Então, quando a gente ouve, né, práticas que dão certo, então bons exemplos da tecnologia, né, de leitores de tela, de apoio para Braille, Libras, isso ajuda. A gente pode ajudar a motivar esses professores sabendo que é possível, né? Então, com troca de experiências, de que é possível colocar isso na prática e fazer acontecer, né? Então, a gente vai vencendo o medo e essa resistência, que é normal, né? Os professores acabam acontecendo, né? Por conta de todas as demandas que já existem, mas sabendo que dá certo, acho que isso convida um pouquinho, né? A esse medo e diminuindo, para que a gente consiga oferecer um trabalho melhor, né? Para o professor, como você disse, e para esse aluno também que vai ter um aprendizado mais significativo aí também. E agora, Mabel, pensando também, né, nesses diferentes atores aí que estão dentro da escola, como essa colaboração entre professores, especialistas, né, então profissionais da saúde que acompanham esses alunos e famílias, pode ajudar a gente a garantir uma educação de fato mais inclusiva e eficaz? Adriana, a colaboração entre professores, especialistas e família é fundamental para garantir uma educação inclusiva, realmente inclusiva e eficaz, pois ela pode contribuir para inúmeras coisas, dentre elas, atendimento às necessidades individuais, né, porque a família pode ajudar, sim, a complementar. Né? O professor especialista pode ajudar o professor que não é especialista, é uma cadeia. Quando todos se ajudam, quem vai ter o melhor resultado com isso é o aluno, vai surtir efeito lá onde deve ser surtido no aluno. Né? Criação de planos individuais. Plano individual parte de onde eu preciso saber daquela família o que aconteceu com aquela criança. Então, eu preparo meu plano individual em cima da anamnese que eu, enquanto professora, faço com a família. Eu preciso conhecer o meu aluno não só pedagogicamente, né? Não só em questões escolares, mas eu, para que o bom resultado do meu aluno especial aconteça, eu preciso realmente saber extraescolar. Eu preciso saber da família, né? Como é que se porta, o que é que eu posso mandar para casa para aquela família ajudar e não dificultar a vida nem da família, nem da criança, que muitas vezes é aquele estresse, né? E a criança acaba pegando aversão à escola. Então, eu preciso realmente saber, né, ter essa família como meu parceiro para informações. Uma comunicação efetiva, ela tem que existir entre a família do especial e o professor, e o coordenador, e o profissional de apoio. Né? Formação continuada, eu bato nessa tecla em tudo, porque eu acho que ela é essencial. O professor realmente precisa, gente,
professor precisa dessa ajuda, e é na formação continuada, onde ele tira suas dúvidas, onde ele diz o que ele está precisando. E a formação continuada vem realmente para suprir o que a graduação deixou a desejar, por falta de tempo, né? Porque tem N cadeiras para você pagar. O engajamento dos alunos, quando o professor, profissional de apoio, a escola está engajada com a família, o engajamento do aluno também é outro, porque você começa a não conhecer apenas seu aluno academicamente, porque você precisa conhecer o outro lado do seu aluno, o lado pessoal, o que é que ele passa nessa família, o que é que você pode ajudar a ele quanto à família, o que você pode desmistificar que vem dentro dessa família, que está lá cultural, porque o que é cultural é bem difícil de ser desmistificado, mas nós conseguimos, quando nós fazemos esse engajamento efetivo entre escola e família, professor, profissional de apoio, coordenador pedagógico e família. Então, isso vai surtir um efeito na prática pedagógica, isso vai surtir um efeito na aprendizagem do aluno. Então, para que a colaboração seja efetiva, é importante que os direitos e deveres da família e da escola estejam claramente definidos. E a gente só consegue isso se nós estivermos engajados em um único objetivo. Então, escola sozinha e família sozinha, a criança com deficiência não vai ter muito progresso. Então, nós trabalhamos lá nesta linha, e eu acho que é isso que dá certo. Total, Mabel, acho que o quanto essas entidades, né, comprometidas, o ganho é muito mais significativo, né? Acho que você colocou isso muito bem. E quem tem mais a ganhar é a criança, né? Com certeza que precisa, né, desses atores trabalhando juntos mesmo para que a sua vida, né, a sua autonomia, o seu aprendizado seja muito mais significativo também e assertivo, né? Perfeito. E agora, Mabel, a gente já está, né, indo ali para o nosso encerramento, e queria deixar um espaço aberto agora para você, acho que para trazer um recado, né? Acho que pensando um pouco na sua trajetória, né, que você foi se especializando na educação especial e inclusiva, como um recado, uma inspiração, acho que algum norte talvez para esses professores que estão agora nos ouvindo, que estão em sala de aula, não sabem muito bem por onde começar, têm dúvidas, né, de trabalhar com educação especial e querem começar a trabalhar com a lógica da educação inclusiva, como que você pode inspirar e trazer algumas dicas aí para esses professores para começarem a colocar tudo isso que a gente está falando aqui na prática hoje? Eu digo que, professor, o seu aliado na escola é o coordenador pedagógico. Sempre que precisar, pede ajuda. Nós não sabemos de tudo, né? Nós precisamos um do outro. Então, naquilo que você tem dúvida, pesquisa, lê o que tem de mais atual, pede ajuda ao teu coordenador pedagógico, pede ajuda ao teu diretor. E eu digo, professor, pede formação continuada para a educação especial inclusiva. Isso vai facilitar o seu trabalho, vai facilitar a aprendizagem do aluno, mas digo sempre, na dúvida, gente, pesquisem. Né? Não apenas acolham o seu aluno, ele precisa realmente que você inclua, né? Ele precisa da sua inclusão, ele precisa do seu olhar, porque muitas vezes eu digo aos meus professores, o único olhar que eles têm são os nossos. Muitas daquelas medalhas da Paralimpíada veio e nós fomos responsáveis por isso. Né? Nós fizemos eles acreditar neles, mas para isso nós precisamos primeiro acreditar neles. Então, quando você não tem habilidade, né, com aquela deficiência, estuda e pede ajuda. A solução está aí. Com certeza, ainda mais um mundo tão conectado, né, que é possível trocar com professores do Brasil inteiro, né, pedir ajuda, claro, para sua equipe, para o seu coordenador e diretor. Acho que isso é fundamental. E agora, Mabel, me surgiu aqui uma ideia, vamos ver se a gente consegue, mas queria te ouvir se você tem alguma história específica de alguma formação, de algum professor, de algum caso, que você pode contar para a gente. Você lembra de alguma coisa? Eu lembro, eu fui convidada para fazer uma formação em um município, outro município, para os professores, e eles tinham uma aversão enorme a adaptar material. Né? Então, tudo que se pedia, e eles não conheciam a lei, eles tinham uma aversão muito grande. Eu fui fazer a formação mediada nesse depoimento que a pessoa que me convidou para fazer essa formação. E quando cheguei lá, que mostrei para eles, que mostrei as leis, que mostrei como adaptar, e isso eu nunca esqueci da frase que um levantou e disse, era isso que nós estávamos precisando,
Era disso que nós precisávamos ouvir. Nós agora vamos fazer. Então, eles não faziam, não é porque não queriam, é porque não sabe, não estava, não tinha aquele norte. Né? Porque é diferente você preparar aquela sua atividade para todos, da atividade adaptada. Então, isso me chamou muito a atenção, isso me chocou, porque eles disseram assim, que foi como se clareou, foi uma luz para eles. Né? Então, eu nunca esqueci disso. E aí, realmente, eu sempre digo, o professor muitas vezes não faz, gente, não é porque não quer, é porque realmente ele precisa de ajuda. Ele não foi preparado para tal. Então, isso me chamou muita atenção. E onde eu vou, eu conto essa situação. Perfeito, Mabel. Acho que super dá para entender, né? Porque às vezes é o medo de não saber por onde começar. E aí, por medo de não saber onde começar, eu vou fazer o que eu já sei, o que eu faço sempre, né? E vamos ver no que vai dar. Então, acho que é muito legal mesmo a gente pensar que tá tudo bem não saber, né? Acho que é importante isso para os professores também. Então, tá tudo bem não saber, mas não tá tudo bem você ficar parado, né? Então, acho que nesse caso, né, você precisa pedir ajuda para o seu coordenador para pedir esse norte, né? Buscar a formação continuada, buscar bons exemplos, né, no Brasil inteiro, né? Quando a gente olha para a educação especial e educação inclusiva, porque acho que isso faz parte, né, do nosso processo formativo também. Então, que legal que você conseguiu levar esse norte para os professores, que é muito fundamental. E com esse papo hoje aqui, né, espero que a gente tenha conseguido também trazer um pouquinho do norte, né, para os professores começarem a seguir aí quando a gente olha para a educação especial e educação inclusiva também. E agora, então, né, para o nosso encerramento oficial, a gente chegou no momento Fala Curiosa, que eu faço aquela pergunta ali final para o nosso convidado. E para o episódio de hoje, eu vou trazer a seguinte pergunta para você, Mabel. O que é educação inclusiva em uma palavra ou frase para você? Dedicação, compromisso, responsabilidade. Porque nós temos que ter essa tríade em tudo. E, em especial, com a educação especial inclusiva. Que demais, Mabel. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Vou deixar agora o microfone aberto, né, para você se despedir. Se quiser dar um recado final também para inspirar, para tirar esse medo dos professores, fica à vontade aí, o microfone é contigo. E muito obrigada, viu, por você estar com a gente hoje. Eu é que agradeço, foi um prazer imenso. Espero ter contribuído 1% que seja. E digo, gente, é difícil, mas é possível. Se encante, se apaixone, porque a educação especial ela é apaixonante. Vocês, quando perceberem isso, vocês vão se apaixonar, eu tenho certeza. Um abraço bem forte, um obrigado pelo convite, Adriana, e estou à disposição no que precisar. Que demais, Mabel. Muito obrigada. Foi ótimo te ouvir e saber mais da sua experiência. E com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Mabel, e você que nos escutou até aqui. Até o próximo episódio.